Já estamos ao vivo pelo Facebook da igreja. Vou dar só mais um minutinho aí para o pessoal ir chegando e a gente começar a nossa aula de hoje. Bom dia para quem já estiver chegando aí. Bom dia. Já temos o bom dia da Simone. Oi, Si. Eu estou com o Face da igreja aberto no meu celular e monitorando aqui no computador. Bom dia, irmãos e irmãs. Quem for chegando aí, se quiser dar o seu bom dia, a gente vai registrando aqui. Por exemplo, nós temos o bom dia da Lene, lá no Mato Grosso. Né? Nós Saudade. temos a Janaína. Bom dia, Janaína. Né? Bom ver vocês. A Vilma. Bom dia, Vilma. Vilminha. Bom dia, Vilma. A Dulce. Bom dia, Dulce. Oi, O bom dia da Ângela. Pastor Anderson, bom dia, nos acompanhando também. Dona Raquel. Bom dia, Dona Raquel. Muito bem, irmãos e irmãs, para a gente não demorar muito, nós vamos começar a nossa aula e para você não ter que ficar saindo e eu sei que em casa, quando a gente está em casa, é bastante fácil a gente se distrair e a tentação de levantar e buscar alguma coisa tal é muito maior do que se a gente estivesse aqui na igreja. Portanto, aproveite aí esse início para buscar a sua xícara de café, né? Seu copo de água, né? Para você poder se concentrar aí na aula e ficar à vontade para nos acompanhar. Mas um bom dia a todos novamente, a todas, que Deus esteja conosco nesse domingo de escola dominical, logo cedo, e durante todo o dia a gente fica conectado com Deus e com a nossa família, e à noite, às 18 horas, às 18h30, na verdade, hoje, por conta de um culto especial e compartilhado, o nosso culto hoje à noite será às 18h30, tá bom? E não às 18 horas, como estamos acostumados, mas às 18h30. Pastor Anderson já está fazendo as gracinhas, não tem biscoitinhos? Não. Pois é, pastor, hoje eu não tenho, mas você, eu sei que tem aí, né? Pode ficar à vontade. Né? A nossa professora de hoje é a Priscila Capel, né, professora da classe dos adolescentes, né? Ela é a responsável por ministrar e transmitir os ensinamentos bíblicos e ensinamentos para a própria vida aos nossos adolescentes. E hoje é ela que conduzirá a aula. Eu estou aqui só de intruso, né? Estou aqui só para aparecer aí na tela aí, mas quem vai dar a aula hoje é a Priscila, né? Mas antes de passar a palavra para a Priscila, nós vamos fazer uma oração e aí eu vou fazer uma pequena introdução e passar para ela, tá bom? Vamos orar então? Querido Deus, nós te agradecemos por essa manhã,
te agradecemos, ó Deus, pela tua graça que nos alcançou nessa manhã e nos faz levantar de nossas camas com saúde, disposição e alegria. Obrigado, ó Deus, porque até aqui temos sentido a tua presença e o teu cuidado junto de nós. Agradecemos pela vida da Priscila, que se dispôs a ministrar a aula de hoje. Pedimos que o Senhor dê a ela sempre muita sabedoria, entendimento, conhecimento da tua palavra e boas experiências de vida para compartilhar com os seus alunos e a nós também. Obrigado a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que nos acompanham nessa aula e nessa transmissão. Pedimos que a tua bênção alcance a todos e todas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a dinâmica da vida é bastante interessante, não é? Quando a gente é criança, a gente quer se tornar adulto muito rápido, né? É sempre o sonho das crianças crescerem, se tornarem adultas, independentes, é sempre querer descobrir novas coisas. Então, é natural que quando somos crianças, nós queremos nos tornar adultos, queremos crescer, né? E já começamos a pensar o que é que nós vamos fazer, como é que será a nossa vida, começa os sonhos, começa os ideais de vida, né? Mas interessante que quando a gente chega na fase adulta, a gente sempre quer se tornar criança de novo, né? Então, a gente sempre se recorda de como era ser criança, como era gostoso ser criança e também como era bom não ter tantas responsabilidades, como era bom ficar aos cuidados dos pais, né? Os pais se preocupavam com tudo, a gente só precisava se preocupar em estudar e brincar, né? Era essa a vida de criança. Então, quando a gente chega a ser adulto, a gente quer ser criança, a gente sempre fica lembrando da nossa fase de criança. E pensando nisso, eu estava lembrando de que pelas igrejas que eu passei, pelas comunidades de fé que eu passei durante a minha vida, sempre tive... Eu sempre era muito observador, sempre fui muito observador, e eu lembro de igrejas, comunidades de fé, que as crianças não tinham espaço algum para brincar, né? Ou seja, não se considerava espaços para as crianças naquela comunidade. Era uma comunidade que se preocupava muito com o espaço dos adultos, espaço do culto, inclusive o espaço das reuniões culticas eram muito boas, muito bem ornamentadas, mas as crianças ficavam a ver navios, se a gente pode assim dizer, né? Em outras comunidades que eu passei, as crianças tinham uma liberdade bastante grande, tinha bastante espaço para as crianças, né? Portanto, as crianças eram bastante valorizadas nessas comunidades, e uma das coisas que tinha bastante preocupação era justamente com os espaços das crianças. Mas também passei por comunidades de fé onde o espaço tinha bastante espaço. Se a gente lembrar, por exemplo, lembrando aqui das igrejas de Brasília, onde eu morei quando na infância, lá os terrenos das igrejas, as igrejas geralmente ficam em áreas especiais para as igrejas, então os terrenos são imensos, né? Se aqui em Birigui a gente já tem espaços grandes, lá em Brasília são imensos, a gente se perde dentro da propriedade da igreja. Porém, eu passei por uma comunidade de fé que tinha todo esse espaço
porém as crianças eram extremamente controladas, né? Não se podia fazer muita coisa. Então, a aula de hoje tem a ver com isso, né? Como a gente lida com as crianças, né? Como é que como é que a comunidade de fé lida com as crianças. E aí, o título da nossa aula hoje é Jesus, eu e as crianças, ou seja, qual é a dinâmica de Jesus e a nossa com relação às crianças? E aí, vale lembrar, então, da frase de John Wesley, né? Que ele dizia que Deus começa a sua obra com as crianças, né? As crianças sempre nos precedem na obra de Deus, no reino de Deus e no próprio pensamento de Deus. Priscila, antes de passar a palavra para você, preciso aqui registrar o bom dia do Mark. Acho que a Priscila não conhece o Mark, né? O bom dia da Silvinha, o bom dia da Edith, que tenhamos bom proveito de um bom ensinamento. A Edith é a minha mãe do coração, mora lá em São Carlos. O bom dia da Débora Magoga, o bom dia da Claudinha e o bom dia da própria igreja, saudando a todos. E assim, vamos seguindo. Bom dia para vocês, meus irmãos e irmãs. E eu passo então a palavra para Priscila. Priscila, fique à vontade. Saúde os irmãos. É uma alegria ter essa oportunidade de estudarmos a palavra juntos. Mandem as perguntas, interajam conosco. Toda contribuição é válida. E vamos começar. Eu gosto de começar a aula com os nossos adolescentes, sempre fazendo uma pergunta-chave para basear a nossa aula, né? E aqui na nossa lição, nós temos já no início da nossa conversa que tem gente que nem quer mais se relacionar com as crianças. Por que será? Hoje nós vivemos um mundo muito imediatista, um mundo que exige muito dos adultos, e talvez, fazendo um paralelo à época de Jesus, estamos esquecendo nossas crianças. Quando a gente se torna adolescente, muitas vezes a gente esquece que há pouco tempo atrás foi uma criança. E Jesus, o texto que nós vamos estudar, é um texto onde ele valoriza a criança. Dentro do seu ministério, o principal enfoque sempre foi o cuidado para com aqueles que sofrem, com aqueles que são desvalorizados. Então, nosso texto base de hoje está em Marcos, no seu capítulo 9, dos versos 33 a 37. E se os irmãos me permitem, eu vou ler a Nova Versão Internacional, que já está numa linguagem mais facilitada. Repetindo novamente, Marcos, capítulo 9, dos versos 33 a 37. E percebam na leitura do texto que Jesus vai conversar com seus discípulos sobre uma conversa anterior. E aí ele traz a valorização da criança para o seu ministério. Vamos ler. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Percebam que Jesus já tinha ouvido seus discípulos discorrerem sobre quem seria o maior, o mais importante, o que teria destaque. Inclusive,
se não me engano, um pouquinho antes desse diálogo, a mãe de 2 discípulos pede o quê? Que eles tenham o privilégio de sentar à direita de Jesus no céu. Então, nós vemos que os próprios discípulos que andavam com Jesus, que viam os milagres que Jesus fazia, os testemunhos que Jesus dava, tudo que Jesus ensinava, eles ainda não tinham entendido a verdadeira finalidade do ministério de Jesus, que era valorizar os que são desprezados. O ministério de Jesus, olha aí na nossa tarjinha verde, o ministério de Jesus é um ministério de cuidado. O judeu tinha uma expectativa de que o Messias fosse um salvador, fosse um libertador dos braços romanos. Porém, não era esse o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus foi bem outro. Talvez Jesus foi perseguido, Jesus foi marginalizado muitas vezes pela sua postura diferente. E aí eu pergunto para você, qual é a nossa postura enquanto igreja hoje? Será que não estamos? Será que nós estamos nos comportando como as pessoas da época de Jesus? E as nossas crianças? Onde ficam nessa história? As crianças não eram valorizadas. Elas não eram contadas. Elas executavam serviços até braçais dentro de casa. Hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos leis que punem, que corrigem, temos prisão para os infratores, mas nós sabemos que isso ainda acontece hoje. E aí entra o nosso papel enquanto cristãos, o de resgatar o lugar da criança dentro da igreja, valorizando a criança de acordo com a palavra de Deus, dando amor, carinho, cuidado, respeito. As crianças precisam ser respeitadas. Temos muito que aprender com elas. E aí nós temos uma parte interessante em que, a hora que eles começam a discutir quem é o maior, quem é o menor, Jesus já tinha ouvido. Mas Jesus, na hora, não intervém. Ele espera chegar em casa. E aí é o grande tchan desse diálogo, vamos dizer assim. Jesus não os adverte em público. E a correção, o ensino, a educação começa aonde? Em casa. A valorização, o amor, o respeito começa em casa. Nós temos visto situações alarmantes nas escolas. Professores sendo agredidos, pais que fecham os olhos para o que seus filhos fazem, pais que são negligentes, que defendem seus filhos quando atacam professores. Será que isso está correto? Será que é isso que Deus espera de nós? Porque educação é em casa. Escola ensina, né? Ensina matemática, português, história, geografia. Mas o respeito e a educação começam dentro de casa e também na igreja. E eu admiro a nossa igreja porque nós temos um trabalho muito legal com juvenis. Eu vou contar a minha experiência. Quando eu comecei a trabalhar na igreja, eu tinha apenas 13 anos. Eu era ainda uma criança. E eu fui cuidar da classinha do hall do berço, do berçário. E se a Suzy lembrar, a Suzy nos assiste, muitas vezes eu fiquei com o Pedro Henrique no colo. Foi assim que começou meu ministério na igreja. Eu acabei de me tornar adolescente. E eu já trabalhava com criança. Depois fui trabalhar com juvenis. E trabalho até hoje, já são 25 anos. Trabalhando nesse ministério que eu gosto muito. Mas, às vezes, nós não preparamos as pessoas adequadamente para exercer esse papel. E aí eu convoco, principalmente os alunos da minha classe. Você, juvenil, você, adolescente, pré-adolescente, você tem um papel importante na igreja. Você tem um papel importante na sociedade, que é exercer um ministério que Deus te deu. Interessante que nós vemos, por exemplo, o rei Josias, muito novo, assumir o trono no reino de Israel. Uma missão muito grande para uma criança de 8 anos. Então, nós somos capazes, sim. Basta estarmos dispostos.
basta termos vontade, basta termos um olhar diferente para a realidade. Pastor, põe outro tópico aí, por favor. Não se deve, temos muito que aprender com as crianças. Temos muito. Eu aprendo todos os dias com os meus filhos, cada um com o seu temperamento, cada um com as suas peculiaridades, mas eu aprendo junto com eles, eu não só ensino. A gente tem muito que aprender com as crianças em termos de humildade, de repartir. Às vezes dá algumas brigas aqui em casa, viu, pastor? Dá uns estresses, a gente tem que administrar. Mas faz parte, é aprendizado. Mas, Priscila, eu tenho a impressão que tudo isso depende da interação dos pais com seus filhos, né? Tudo que você falou até aqui, por exemplo, a questão da escola, de saber o que os seus filhos de fato estão fazendo, né, e ficar atento, depende da interação, depende de estar junto com as crianças, né? E eu penso que na igreja também isso também acontece assim, né? Ou seja, se a gente não se interage, não está junto com as crianças, a gente não percebe quais são as suas necessidades, não percebe o que elas estão fazendo, o que elas estão falando, né? Muitos adultos já não querem participar junto com as crianças, né? Por exemplo, na introdução que eu fiz, eu estava lembrando aqui agora, tem muitas igrejas, muitos adultos, muitas comunidades de fé que têm pavor quando as crianças começam a se movimentar no culto, né? Tem crianças que correm, tem crianças que brincam, tem crianças que conversam no momento do culto, no momento da celebração. E a gente precisa pensar o seguinte: mas as crianças têm o espaço delas? As crianças têm espaço no próprio culto para se manifestar? Às vezes a gente quer controlar tanto as crianças e a gente acha ruim, como adultos, a gente acha ruim que as crianças se movimentem, coisas que são próprias da idade. A gente precisa lembrar como a gente era criança também, a gente também fazia tudo isso, né? Se movimentava nos cultos, mas então eu percebo que muitos adultos não querem as crianças por perto, só que é justamente o contrário que Jesus faz no texto que você leu, né? Jesus, ele traz a criança para perto dele, ele interage com a criança, né? A atitude dele foi de colocar uma criança no meio do diálogo. Ele tira alguém que está excluído e insere ele dentro da realidade. Exatamente. E eu acho que nós temos feito um trabalho muito importante com as nossas crianças. O momento do culto, onde elas recitam um versículo, a história para elas, na linguagem delas, a escola dominical com faixas etárias com revista e material adequado à idade delas. Irmãos, isso é muito importante. Eu nasci na igreja. Eu sou da barriga da minha mãe. A minha mãe já era professora da escola dominical. Eu brinco que está no meu DNA, né? Eu terceira, quarta geração de metodistas. E isso foi muito bom para mim e eu tento aplicar aos meus filhos. A gente não sabe a riqueza que a nossa igreja oferece para as crianças. E precisamos trazer nossas crianças, porque elas vão ser diferentes. Elas vão ter uma postura diferente na escola, no trabalho, no relacionamento com o vizinho, mas é a partir do que a gente ensina. Hoje é muito fácil a gente pegar um celular e dar para a criança se distrair, para a gente ter silêncio e poder trabalhar. Essa pandemia trouxe uma nova realidade para a gente. Os meus filhos estão tendo a condição de estudar online e eu fico até assustada com a facilidade com que eles aprenderam, porque eu achava que não ia dar certo, eu achava que não ia funcionar. Pelo contrário, eles estão aprendendo e bastante. Mas, ao mesmo tempo, existe limite, existe quantidade de hora, não vai ficar o tempo inteiro com acesso à tecnologia.
Infelizmente, hoje, nossas crianças não têm a oportunidade de brincar de harta limpa, de queimada, como se brincava antigamente na rua. Hoje as coisas são diferentes, mas elas têm que interagir, elas têm que ter um momento de relacionamento. Jesus, no seu ministério, é relacional. A nossa igreja é relacional. Desenvolvemos estratégias para que haja relacionamento. Mas será que nós aproveitamos isso que oferecemos? Não se deve desprezar as crianças, elas precisam de atenção, de carinho, e aí dar um celular, um tablet, um notebook para distraí-la é exatamente não dar carinho. Pode ter? Claro que pode. Hoje, você conta nos dedos o adolescente que não tem celular. E eu acho que 99% tem. Eu falo pela minha classe, certo, turma? Eu consigo fazer aulas com eles, apresentando no PowerPoint. Eu busco usar a linguagem de comunicação deles. Mas nada substitui o olho no olho, o abraço, o carinho. Essa pandemia está judiando a gente. E não dá para abraçar, não dá para beijar. Até o filho, o marido, você acaricia com cuidado para não transmitir a doença. Quando nós voltarmos, talvez a nossa realidade seja outra. E nós precisamos repensar. Precisamos aprender que carinho muda tudo. O abraço é maravilhoso. E aí eu lembro daquela música que eu gosto muito. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de vencer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço. Eu fico emocionada. Senhor, abraça-me. Peça para Jesus te abraçar. Abrace quem está do seu lado. Abrace as crianças. Tudo que a gente precisa é de um abraço. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Sua vez, pastor. Pois é, e pensando nessa questão do abraço e da valorização das crianças, né? Como temos tratado as crianças, né? Como tratamos as crianças da escola, da rua, de casa e da igreja, né? Qual tem sido a nossa atitude com as crianças? Quando a gente vê uma criança na rua ou uma criança na escola, como é que as escolas têm, de fato, tratado as crianças? É apenas números de pessoas, números de crianças que estão lá e nós temos que fazer... desculpa eu balançar aqui. Nós temos a obrigação de atendê-las ou, de fato, temos carinho, temos atenção com elas, né? Eu admiro muito a profissão de professores e professoras. Inclusive, meu pai e minha mãe foram professores, né? Durante toda a sua vida profissional. Apesar de meu pai ter sido pastor muito tempo, mas ele também era professor, era mestre da educação, e minha mãe também sempre foi professora, tanto na escola secular quanto na igreja. Minha mãe sempre foi professora da escola dominical, junto com as crianças, né? Então, eu admiro muito essa profissão, porque geralmente, claro que a gente não tem como generalizar tudo isso, mas geralmente os professores fazem e exercem
a sua função, exercem a sua vocação, justamente pelo carinho que tem com os seus alunos e principalmente com as crianças, né? Esse transmitir de conhecimento geralmente é feito por causa da valorização da pessoa e da própria vocação, e nem sempre é bem valorizada pelos órgãos competentes, né? Então, como temos tratado sim, e como temos tratado as crianças na nossa própria casa e na nossa igreja? Eu acho que esses são os dois ambientes que mais toca a vida da família. Como que nós temos vivido, valorizado as crianças ou interagido com as crianças dentro de casa e da igreja? Essa pandemia mostrou que muitos pais ficaram apavorados porque teriam que dar conta, né, dos seus filhos em casa, e muitos se superaram, né, tendo que dar conta de cuidar da vida profissional, da vida familiar, com as coisas de casa, e ainda cuidar das crianças e dar atenção a essas crianças. Muitos pais aprenderam a ter esse momento mais junto com as crianças, né? Coisas que já estavam até ficando esquecidas. E na igreja, nós, como igreja, e aqui eu não estou pensando só na igreja do Jardim Primavera, mas a igreja cristã como um todo, como temos dado conta dessa questão das crianças na comunidade de fé, né? Nós temos dado espaço para as crianças, nós temos olhado com mais cuidado para elas, tentando achar espaços no momento cultico, no momento na própria vida diária da própria comunidade de fé. As crianças têm tido esse espaço. Por exemplo, uma coisa que eu tenho me preocupado e percebido é que nessa pandemia, por exemplo, nós, como igreja, temos feito muita coisa para os adultos, em termos de transmissão, em termos de lives e cultos transmitidos, tal, e pouquíssimas igrejas, claro que sempre tem igrejas fazendo, e são bons exemplos para nós, mas a grande maioria das igrejas não estão dando conta de produzir material para as crianças da igreja, né? De forma virtual e para atender essas crianças, né? Por exemplo, as nossas lives são todas adultas, né? A gente não consegue, a gente não aprendeu ainda a inserir as crianças nas nossas transmissões. A gente não aprendeu a fazer material para as crianças de forma virtual. Nós temos bastante coisa, e interessante que a nossa igreja metodista ela produz um material riquíssimo para as crianças, mas é material que a gente acostumou a trabalhar de forma presencial. E quando passamos para esse tempo para esse tempo mais home office, né? Que a gente chama assim, nós produzimos quase nada, né? E as transmissões culticas, as transmissões dos cultos, as lives feitas pelos pastores e pastoras, dificilmente a gente encontra alguém que inclui as crianças na transmissão, né? A gente sempre faz transmissões para os adultos da igreja, para as crianças quase nada. Aí eu vejo uma grande oportunidade de trabalharmos. Primeiro porque os recursos humanos eles vão se esgotando. Poucas pessoas hoje estão dispostas a trabalhar com crianças. E eu tiro o chapéu para os professores, porque nós sabemos a realidade do nosso país, sabemos que eles são mal remunerados e ainda assim, eles dão o melhor deles para ensinar o conhecimento para as nossas crianças. E na igreja não é diferente, temos poucas pessoas que trabalham com crianças. E precisamos de mais gente com gás novo, com ideias novas, para que a escola dominical e o culto sejam dinâmicos,
envolvam nossos pequenos. Eles gostam de servir a Deus. Não pensem vocês que aquele menino que Jesus põe no colo não estava ali na casa fazendo nada. As crianças daquela época serviam, faziam pequenas tarefas. Está escrito na Bíblia que eles serviam. Jesus coloca o menino por quê? Se nós não nos colocarmos como servos, nós não estamos inclusos. O maior é aquele que mais trabalha, é aquele que mais serve. E nós não queremos essa ambição de ser o maior, o menor. Nós queremos apenas amar o nosso Jesus, servir a Ele. E precisamos ensinar as crianças. Aqui na minha casa, eles têm algumas responsabilidades, sim. O quarto tem que ficar em ordem, eles me ajudam com a louça, dividimos tarefas. E não é abuso, nem trabalho escravo, nem exploração de mão de obra infantil. Não, é responsabilidade. Nossas crianças precisam ter papel, tarefa, serviço. O ministério de Jesus é um ministério de serviço. Além de cuidado e de inclusão, ele nos ensina a servir. E a maior alegria que eu tenho é ver os meus filhos lá na igreja, a Larissa às vezes no retroprojetor, o Vinícius carregando gasofilácio, são tarefas simples, mas que eles se sentem valorizados. E todas as crianças podem fazer. Elas são capazes. Basta que a gente dê oportunidade. Precisamos incluí-las mais, envolvê-las mais. Juvenil, jovem, você é importante. O meu ministério começou muito cedo, o seu também. O chamado é para os jovens. O chamado é para a gente ir com gás e energia. A minha avó, tadinha, está lá na casa dela. Ela ama ser professora, mas ela já tem 85 anos. Precisamos suscitar gente nova para trabalhar, para servir. Esse é o chamado de Deus. Vamos trabalhar, vamos servir. E no que a gente puder ajudar, ajudar. Hoje, tem criança que você pede para pegar um papel, uma caneta, está morrendo. Não quer fazer. Não quer se mexer. Eu fico imaginando o que vê dentro de casa. O que aprende dentro de casa. Nós precisamos ser mais ativos, mais dinâmicos. Eu brinco com os meus juvenis, vamos acordar que já é 9h30, 10h06 já. Vamos nos mexer. O dia foi feito para trabalhar, para servir, deixa para dormir à noite. Precisamos ter mais ânimo, mais disposição. E é onde a gente encontra isso. Nos exemplos da palavra de Deus. A gente pode ver um Jesus que anda. Ele não é um Jesus parado, que fica só no lugar. Ele sai da Galileia, ele vai para Cafarnaum, ele viaja, ele vai ficando conhecido porque ele vai passando. É um ministério que anda. A nossa igreja tem que andar, tem que caminhar. A escola dominical é a única escola que não dá diploma. Você não tem formatura, porque você está sempre aprendendo. Nunca o conhecimento está esgotado. A palavra de Deus, ela não se esgota. Todo dia você aprende uma coisa nova. Todo dia você aprende lições novas. E é interessante que, além desse fato de Jesus colocar o menino dentro da conversa, a gente tem um outro episódio na Bíblia, onde os discípulos impedem as crianças de chegar até Jesus. Mas, gente, Jesus, ele devia ser tão amoroso, tão carinhoso, que as pessoas se aglomeravam em volta dele. Ele não conseguia andar. Lembra da mulher com fluxo de sangue que toca as vestes de Jesus? Tinha muita gente em volta. Jesus é isso, ele quer aproximar as pessoas, envolver, trazer para perto, abraçar. Precisamos nos envolver mais. Precisamos estar mais dispostos, mais abertos e receptivos ao amor de Deus. E ensinar isso para as crianças, porque as crianças, elas olham o nosso exemplo. Elas olham o juvenil, viu, gente? Elas olham o jovem e copia pai e mãe. Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa conduta, com os nossos atos, com as nossas palavras. Palavras agressivas vão ensinar crianças a serem agressivas. Já palavras amorosas, palavras cuidadosas, vão ensinar as crianças a serem cuidadosas. E elas vão repetir isso na vida delas. Elas se espelham em nós.
Será que somos bons espelhos? Bons exemplos? Até onde estamos dispostos a refletir o valor de Deus para elas? E as 3 grandes lições que nós tiramos com as crianças: humildade, confiança e dependência. Um bebê depende 100% de sua mãe para se desenvolver. O bebê confia na mãe. E o bebê, como ele se expressa até ele aprender a falar? Com o choro. É a forma de comunicação. Qual é o nosso nível de dependência com Deus? Eu me lembro, quando eu era adolescente, que a gente organizava a escola bíblica de férias. E eu era adolescente assim, eu tinha 12 anos. A minha mãe que organizava a escola bíblica. Eu era professora auxiliar, eu achava aquilo o máximo. E aí eu fui aprendendo que eu já estava crescendo, que eu já não precisava tanto da minha mãe, que eu já podia caminhar mais um pouquinho. E o meu elo de dependência com a minha mãe foi diminuindo. Mas no nosso relacionamento com Deus, é o contrário. Quanto mais a gente for dependente de Deus, mais nós vamos aprender dele, mais nós vamos aprender a ser humildes, mais nós vamos aprender a confiar nele. Às vezes, nós não entregamos a nossa vida integralmente nas mãos dele. Aí você tem um problema, você quer resolver do seu jeito, porque você acha que você é capaz? Não. Entrega nas mãos de Deus. Ele dá a melhor solução. E quando a gente organizava as EBFs, aí eu já fui... A gente vai se sentindo, né, mais importante, mais isso, mais aquilo. Aí eu comecei a trabalhar com as crianças. Minha caminhada de fé foi aumentando, mas também eu aprendi a depender de Deus. E aí um dia meu pai veio e falou assim: hoje você vai para Bilar. Você vai tocar na igreja. Eu falei, meu Deus do céu. Eu estava aprendendo música. Não estava 100% pronta. Olhava as partituras da igreja e falava, não vou tocar isso aqui, não. Ele falou, hoje você vai. E eu fui aprendendo aos poucos. Tirei grandes lições. Meu conhecimento musical foi aumentando. Mas eu sempre pedi a Deus capacidade. Eu aprendi a depender de Deus para aprender. Nós temos que ensinar nossas crianças a dependerem de Deus, a terem fé. A palavra fundamental é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu acho interessante, Priscila, que nesse seu ensinamento, você resgata uma coisa que eu acho muito interessante em Jesus, porque Jesus tem uma perspicácia, ele tem um feeling de captação das coisas muito grande, porque na sua fala você fala, nós precisamos ensinar as crianças a depender mais de Deus, a serem humildes, né, e a confiar em Deus. Mas Jesus, ele parece que inverte esse negócio aí. Né? Ele fala que a gente precisa, nós adultos precisamos aprender com as crianças a serem humildes, a confiar em Deus e a ser dependente. Claro que Jesus aqui ele está sendo perspicaz no sentido de que, olha, ele não está excluindo a responsabilidade da educação, né? Ou seja, de fato, os pais e os professores e todo mundo que se envolve com as crianças tem essa responsabilidade de ir educando, ir ensinando as crianças no caminho que deve andar. O próprio texto de Provérbios fala que nós devemos ensinar as crianças o caminho que deve andar, porque até quando for velho, eles não se esquecerão daquilo que foi ensinado, né? Mas Jesus ele percebe que nós adultos, conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos ficando adultos, a gente vai ficando prepotentes, autoconfiantes e não queremos depender de ninguém, né? Mas Jesus fala, é justamente o contrário, vocês precisam olhar o exemplo das crianças, serem humildes, aprender a confiar em Deus e confiar
uns nos outros e a ter a dependência, principalmente a dependência em Deus, né? A dependência que os filhos têm de seus pais, nós deveríamos ter em Deus, né? Nós deveríamos depender de Deus. Jesus, ele tem faz essa correlação aí, essa inversão. Ambiguidade. Sim, essa inversão de olhar, mas justamente para chamar a nossa atenção de que nós devemos... E por isso que Jesus fala que para entrar no reino de Deus, a gente precisa ser como as crianças. Claro que ele não está dizendo que nós precisamos viver uma vida infantilizada, né? Uma vida com os mimimis e as pirraças de criança, né? Nós devemos buscar a maturidade cristã, devemos ser pessoas maduras na fé, mas essa maturidade da fé deve nos levar à humildade, à confiança e à dependência que você trouxe nessa aula, né? Muito interessante isso. Sim, eu queria deixar uma pergunta final, posso? Claro, fica à vontade. Pensa aí, galera. Aliás, ninguém fez nenhuma pergunta até agora. Ainda dá tempo, gente. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ainda dá tempo. Nós temos aí mais 10 minutinhos para a nossa aula. Se você ainda quiser fazer alguma pergunta para a Priscila aí, ela vai te responder, tá bom? Mas pode ficar à vontade, Priscila. É a pergunta que está na nossa sessão do Fala Aí, na revista. O que a igreja que você participa faz para cuidar das crianças? Uhum. O que você faz para cuidar das crianças? E no que você pode melhorar ou ajudar sua igreja a melhorar na relação com as crianças? É um desafio. Sim. É um desafio para a nossa igreja, enquanto comunidade local, mas para toda a igreja. Temos crianças passando fome. Temos crianças que não têm material para estudar, que não têm escola, que não têm um teto para morar. O que você pode fazer sobre isso? Até onde vai a sua responsabilidade, enquanto servo de Deus, para ajudar nesse ministério? Essa pandemia vai fazer com que muitas pessoas fiquem desempregadas, com que famílias passem necessidades. E famílias sempre têm crianças. O que podemos fazer? O que podemos fazer na nossa igreja? E aí, algumas soluções nós já temos. Você pai, você mãe que está nos ouvindo agora, tem a responsabilidade, compromisso de levar seu filho para a igreja. Na escola dominical, ele vai ouvir o que ele precisa na linguagem dele. E se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos. No culto à noite, ele tem a oportunidade de recitar um versículo, de cantar louvores e hinos. E nós vemos cada vez menos crianças na igreja. É muito triste ver poucas crianças na igreja. Então, pai, mãe, até 12 anos teu filho é criança. Depois ele é meu juvenil. E vou ter maior prazer em ser professora dele ou dela. Mas de 0 a 12, a avó Márcia com a equipe dela está esperando você levar seu filho, sua filha, para a escola dominical. Nós aqui, durante a pandemia, aqui em casa, temos feito um momento de história com as crianças, de louvor. Minha mãe tem se esmerado em contar histórias diferentes. E são histórias que ela conta lá na igreja. Não deixe seu filho perder. É muito bom. É muito gostoso. Tem musiquinha para eles cantarem, tem desenho para pintar, tem atividade para fazer. Não perca essa oportunidade. Aproveite. É de graça. O amor de Deus é de graça. O amor de Deus não cobra nada. Não prive seu filho disso. Jesus está de braços abertos esperando por você. E a nossa igreja também. Isso aí, Priscila. Muito obrigado pela sua contribuição.
Deixa eu só registrar aqui, o Zé Lázaro está conosco, né? A irmã Leontina acompanhando a gente, a irmã Leda e o pastor Rubens acompanhando a nossa escola, a nossa irmã Marciana, lá de Joinville, Santa Catarina, acompanhando a gente. Minha irmã, muito obrigado pelo apoio de vocês aí. Deixa eu ver aqui. Aí, Priscila, obrigado por compartilhar sua experiência, com certeza é uma inspiração para os nossos dias, diz o pastor Anderson. E ele também contribui aqui. Infelizmente, a pandemia está aprofundando o fosso social. Talvez, como igreja comprometida, possamos fazer alguma diferença na vida das crianças mais desassistidas, né? De fato, nós precisamos pensar nessas crianças que estão desassistidas aí, e ser igreja mais presente, né, e mais responsável com estas crianças. A Silvinha disse que gostou da música que você cantou aí, ó. Né? Não nada. Pastor Anderson contribui assim, ó, nossa querida pastora Jaqueline Sanches, pastora lá em Bilac, né, que chegou para compor a nossa equipe a partir desse ano, está atendendo a nossa congregação e pastoreando o pessoal, nossos irmãos e irmãs lá de Bilac, está fazendo diferença na vida das nossas crianças. A pastora Jaqueline, lá em Bilac, ela está fazendo um trabalho com todos os cuidados, né, que requer nesse tempo, mas ela está fazendo um trabalho, acho que individualizado lá, de reforço escolar com as crianças. Né? As crianças agora, nesse tempo que está tendo que também se adaptar às aulas online, ela está tendo um trabalho com as crianças lá de assisti-las nessa questão de reforço escolar tão importante. Né? A irmã Janaína, parabéns pela aula, Deus continue abençoando. Amém. Claudinha, muito obrigado pela maravilhosa aula. Márcia Sanches, que Deus continue a abençoar vossas vidas. Obrigado, Márcia. E, por último, parabéns, a Adriana dá os parabéns pela aula, que Deus abençoe vocês sempre. Muito bem, Priscila, essas foram as contribuições. Quer dar a sua última palavrinha aí para a gente poder encerrar a nossa aula? Eu digo que eu estou com muita saudade de todos. Muito em breve estaremos juntos. Temos que ter paciência, né? Mas sempre buscando a palavra de Deus, é onde a gente encontra refrigério e paz. Agradeço os irmãos que assistiram, peço que Deus os abençoe. Saudades de todos, principalmente aqueles que estão longe. Lene, viu, Lene? Um beijo para você, minha grande amiga. E, pastor, estaremos juntos no culto. Não percam, irmãos, não percam o nosso culto hoje, 6h30. Vai ser muito bom, vai ser abençoado. Palavra do nosso querido Bispo João, não percam. E eu vou ter a chance de tocar, agradeço a Deus essa oportunidade de poder ajudar os irmãos a louvar o Senhor melhor. E um grande abraço. E eu queria deixar o convite também para a próxima aula de domingo que vem, às 9h30, domingo que vem, nós teremos um professor muito especial, tá bom? Então, assim, não percam as nossas aulas todo domingo de manhã, às 9h30 da manhã, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Priscila, vou dar a oportunidade de você encerrar a nossa transmissão com uma oração, agradecendo e pedindo a bênção de Deus sobre o nosso dia e o nosso almoço daqui a pouco, né? Porque aprendemos agora, nos alimentamos espiritualmente com a palavra de Deus, mas também precisamos nos alimentar fisicamente, né? Então, ore por nós e já abençoando o nosso almoço, Priscila. Querido Deus, amado Pai, é muito bom estudarmos mais uma porção da Tua Palavra, pensarmos juntos como igreja,
a vida das nossas crianças, a vida da nossa comunidade, pensarmos em como inseri-las nesse contexto, que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor nos dê ânimo, vigor, condições de ensiná-las, que o Senhor também nos dê a capacidade de sermos exemplo para elas, que nossas crianças sejam amadas, respeitadas, que nós possamos também alcançar outras crianças que não te conhecem, com a tua palavra, Senhor, com as nossas atitudes também. Pai, que eleição, que nós agradecemos porque temos fartura, nossa igreja agradece porque, embora todas essas dificuldades, o Senhor não tem nos desamparado, Senhor. Pedimos também, Senhor, pelo culto de logo mais à noite, que seja um culto inspirador, motivador, que nós possamos, Senhor, amar a Ti, te servir como crianças, dependendo de Ti e crendo que o Senhor pode fazer tudo por nós. É em nome e pelo amor de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Um bom domingo a todos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça nesse tempo. Priscila, fica mais um pouquinho aí, eu vou encerrar a transmissão e já falo com você fora do ar, tá bom? Gente, tchau, tchau, um abraço a todos e todas.